Bom, vou tentar ser rápido porque tá começando a chover aqui. Mas. Ai! Eu já arrumei uma cadeira. Esse é o segundo vídeo daquela série de vídeos que eu tô fazendo sobre a música e eu, onde eu conto testemunhos, histórias que eu vivi com Deus e as músicas que fizeram parte desses momentos. Então são músicas que quando eu ouço, eu sempre lembro desses momentos, como se fosse uma trilha sonora. Só contextualizando, hoje eu tenho 29 anos e quando eu comecei a conhecer a Cristo ali eu tinha por volta de 15 anos. Então nesse caminho houveram vários altos e baixos, sobretudo por aquela coisa da adolescência, ser um período conturbado, e também muitos traços de personalidade que eu tinha que atrapalhavam esse processo, e que Deus ele foi com muita gentileza, assim, muita calma, moldando e tratando e melhorando. E esse é um processo que se estende até hoje, porque ele ainda está moldando, tratando e melhorando. E isso só vai ter fim quando eu não estiver mais aqui. Mas eu tava ali por volta dos meus 18 anos, e eu lembro que eu tava numa fase muito ruim, assim, enfrentando momentos de deprimidos muito fortes, onde eu já não tava sem vontade de fazer nada, e tava bem difícil. E eu lembro que eu um dia saí para entregar currículo. Naquela época eu entregava currículo impresso e, sei lá, tava tentando achar algum emprego genérico para adentrar novamente o mercado de trabalho, que eu não tinha conseguido um outro emprego depois que eu tinha saído do meu último emprego. Já fazia, sei lá, mais de 3 anos, aquela coisa. Trabalhava como menor aprendiz por volta dos 15 anos, e isso foi mexendo muito comigo. Mas eu lembro que eu tava muito mal, e era um dia que eu tava realmente muito mal, e eu saí para entregar esse currículo. Eu já não tinha mais esperança nenhuma, assim, da vida, mas foi mais pra minha mãe meio que parar de me encher, porque ela tava me enchendo. Eu falei, poxa, isso daqui não vai dar nada, mas eu vou lá entregar porque, né? E spoiler, não é um testemunho sobre conseguir um emprego, é mais sobre o momento mesmo, um momento de alívio. Eu lembro que eu tava assim, com a cabeça completamente pesada, perturbada, e não sei, eu já não conseguia pensar direito, não conseguia ver a vida com os olhos direito. E nessa época pré-Spotify, onde não existia ali ainda, a gente não tinha smartphones, não estava tão popular no Brasil, era bem pouco antes do começo. E eu lembro que eu tinha apagado todas as músicas cristãs do meu celular, porque eu não queria mais ter nenhum tipo de contato com esse mundo, porque eu fiquei tão magoado, tão machucado com coisas que eu sofri dentro da igreja naquela época, que eu tinha muita vontade de estar dentro da igreja, mas ao mesmo tempo não conseguia, em decorrência dessas coisas que eu sofri lá. E eu não tinha, obviamente, maturidade para lidar com isso, então no meu coração ardia essa vontade de eu queria estar lá, mas nossa, eu sofri tantas coisas ruins que eu não consigo estar nesse ambiente. E eu apaguei essas músicas justamente para tentar me desligar desse ambiente, me desligar dessas lembranças daquele local. Gostava muito de Oficina G3, e então eu apaguei todos os álbuns da Oficina G3, que naquela época a gente baixava as músicas no celular ali pra colocar pra ouvir, né? Então eu baixei, eu apaguei as músicas da Oficina G3, eu apaguei as músicas, sei lá, de todas as bandas que eu ouvia naquela época, as músicas que eu tocava na igreja, etc. E eu lembro que quando eu fui entregar esse currículo, eu tava muito mal, e eu peguei um ônibus, eu tava realmente muito mal, muito mal. E eu me lembro onde o ônibus estava no momento, assim, era uma curva indo pro centro da minha cidade, assim, o local exato onde ele estava. E eu lembro que quando ele fez aquela curva, eu pensei, que vontade de ouvir uma música cristã. E deu uma vontade incontrolável dentro de mim, de ouvir uma música que falava de Jesus, alguma coisa nesse sentido. E não sei, já fazia mais de um ano que eu não ouvia essas músicas, algo nesse sentido, sabe? Já fazia mais de 2 anos que eu estava fora da igreja. E eu comecei a pensar assim, nossa, não tenho o que fazer, eu apaguei todas as músicas cristãs do meu celular, não tem nenhuma música, o que eu vou fazer? Mas eu queria muito ouvir uma música, eu comecei a ficar agoniado. Falei, eu vou começar a procurar no celular para ver se
sobrou alguma coisa aqui. E por sorte, ou por vontade de Deus, tinha um álbum que eu não tinha apagado. E o motivo de eu não ter apagado esse álbum, hoje eu acho bem, assim, no mínimo, eu não diria ridículo, mas eu fico perplexo. É porque eu achava esse álbum muito besta. A primeira vez que eu ouvi um álbum do Rodolfo Abrantes, eu gostava muito de oficina, de coisas super técnicas, e eu achava muito besta. Eu achava, ah, não, porque essa música aqui não tem tantas solos de guitarra como do Junior Afran, e eu simplesmente não ouvia. E eu achava bem ruim o trabalho dele naquela época. E como eu achava ruim, eu meio que ignorei e deixei esse álbum lá. E eu falei, aqui deve ter alguma coisa, e eu coloquei. E começou a tocar a música até que a casa esteja cheia, que é, assim, uma das minhas músicas favoritas na vida, desde então. Quando o Rodolfo lhe diz assim, na música, no caso, quando a música diz, sim, eu quero ser essa peça que funciona até o seu sonho se realizar. É como se estivesse traduzindo exatamente o sentimento que eu tinha dentro de mim de, Senhor, eu quero estar na tua casa, eu quero estar fazendo algo para te servir, algo para te adorar, eu sou um músico, eu quero, e eu não consigo. E aquela música que eu fui ouvindo foi dando um alívio. E tudo que eu tava sentindo de ruim, simplesmente foi embora. Como se Deus tivesse arrancado dentro de mim, simplesmente por eu estar ouvindo uma música. E aquele foi um ponto decisivo na minha vida, de que então eu comecei a tentar voltar e ir para a igreja, e foi uma longa história. Não foi na mesma semana que eu consegui ir, assim, eu tentava e parava e tentava, mas a partir dali eu tinha uma música que era uma válvula de escape que eu ouvia, e a partir dali eu comecei a gostar muito do trabalho do Rodolfo Abrantes, e essa música desde então tá na minha playlist de músicas para a vida, porque desde daquele dia, toda vez que eu ouço, eu lembro do dia que Deus usou essa música para dar um alívio na minha alma que eu não poderia ter encontrado em nenhum outro lugar naquele momento.